Apesar de pregar a união entre todas as pessoas, o cristianismo é uma religião dividida em grupos que, de certa forma, interpretam a mesma obra de maneiras distintas. É comum que um livro, um filme ou mesmo uma música gere entendimentos diferentes. Mas não é um pouco estranho imaginar que isso possa acontecer com as Escrituras Sagradas? A palavra de Deus não é uma só? Eu sou Ivan Lima e é um prazer estar com você. A escrita foi desenvolvida não apenas para melhorar a comunicação humana, mas também para deixar registrada a nossa história. Foi uma das maiores invenções da humanidade. Só que ainda assim, seu desenvolvimento causou certos problemas. De um lado, determinados conteúdos não são escritos de forma compreensível. E de outro, o leitor tem interpretações incoerentes ou distorce a imagem original. Por exemplo, uma simples frase pode ter 2 ou mais significados totalmente distintos. João encontrou o dono da loja com o seu irmão. Deixe-me repetir. João encontrou o dono da loja com o seu irmão. Como você interpreta essa frase? João estava com seu irmão em uma loja e encontrou o proprietário. Ou João entrou em uma loja e viu 2 homens. Um era o dono e o outro seu irmão. Bom, vai ver. O João entrou em uma loja e viu 2 irmãos. E um deles era o dono da loja. É um pouco confuso, não é? Mas, como deu para notar, uma simples frase pode mudar todo o contexto de um acontecimento. Agora, imagine que tenha sido escrito um grande livro com narrativas de eventos históricos milenares. Muitos personagens e tramas complexas. Por meio das histórias dessa obra, as pessoas construíram igrejas, tornaram-se fiéis, definiram normas de convivência, instruções comportamentais e, talvez o mais importante, deram sentido para a sua existência. A diferença desse livro para os outros é que ele é visto como sagrado, inspirado pela própria vontade de Deus. A Sociedade Bíblica do Brasil estima que a Bíblia tenha sido traduzida para quase 3.000 idiomas. Ao longo dos séculos, pessoas diferentes ficaram responsáveis por esse trabalho. E, por vezes, expressões ou palavras advindas do idioma original não eram fáceis de se compreender. O suposto conteúdo isento de erros torna as Escrituras Sagradas alvo de muitas perguntas. É fato que a obra foi escrita por humanos. Sendo assim, seria ela a palavra de Deus em sua totalidade? Ou a interpretação dessas palavras por parte dos homens, né? A Bíblia é considerada uma biblioteca divino-humana. Em geral, se considera que o autor da Sagrada Escritura é o próprio Deus, por isso se pensa sobre a questão da inspiração divina. No entanto, Deus não escreveu os textos como tais, diretamente, e por isso é também autoria humana. A Escritura, ou as Sagradas Escrituras, como são chamadas, elas são resultado do trabalho de muitas pessoas e que cobrem um período histórico bastante extenso. As tradições orais remontam a personagens possivelmente do século XVIII, talvez até XIX, antes de Cristo, e com as últimas páginas da Bíblia remontando ao período da Era Cristã, um século ao menos depois da Era Cristã. Esses diversos autores que viveram em períodos diferentes escreveram certamente a partir da própria cultura, a partir da própria experiência, a partir do próprio cabedal também de conhecimentos, de construção poética, de historiografia, de relatos históricos, de poemas, de cânticos, de súplicas, de louvor, cada um com os recursos próprios da própria fala, da própria língua, a partir da própria experiência pessoal e comunitária. Não dá para afirmar
quem foram os autores da Bíblia. Escolas modernas, tanto teológicas como não conseguem entrar num consenso. Não existe registro, de fato, de quem seriam os autores da Bíblia. A respeito do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia cristã, e também compõem a Torá judaica, eles são atribuídos, de fato, a Moisés. Mas, no entanto, se sabe que pode ter sido qualquer um, mas não Moisés. Ou, pelo menos, não completamente Moisés, porque durante esses livros é citado o desligamento de Moisés. Ele não chega à Terra Prometida e passa o cajado para Josué. A Bíblia, ela é um livro humano, ela foi escrita por homens como eu e você, que eram membros e parte de uma sociedade que tinha uma cultura, que tinha ali a sua língua, que tinha a sua visão de mundo, e tudo isso apareceu-se na produção da Bíblia. Então esse é o lado humano que a Bíblia tem. Mas, por outro lado, nós temos que ver que a Bíblia também tem o seu lado divino. Ela, como diz lá em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a compreensão, para a correção, para a instrução na justiça e para que o homem de Deus seja hábito e plenamente preparado para toda boa obra. Assim como o reverendo Hernandes Lopes diz, ele diz o seguinte, que a Bíblia é o livro dos livros, a Bíblia é inspirada por Deus, escrita pelos homens, concebida no céu, nascida na terra, odiada pelo inferno, pregado pela igreja, perseguida pelo mundo e crida pelos fiéis. Entre 5 e 7 bilhões de cópias, esse é o número que a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira encontrou em 2021 a respeito da provável quantidade de impressões que a Bíblia já teve no decorrer da história. Embora não seja possível determinar um número exato, é certo que estamos falando do livro mais vendido de todos os tempos. Esse título só foi possível graças à criação e popularização da tecnologia de impressão em meados do século XV. Antes disso, a Bíblia era muito conhecida pelos cristãos, mas ter uma versão completa dela era algo extremamente raro, já que não era fácil, muito menos barato, produzir cópias à mão de um livro tão extenso. A Sociedade Britânica também calculou que, de 1815 a 1975, quase 2,5 bilhões de cópias da Bíblia foram impressas. Em 46 anos, o número de impressões mais do que dobrou, e a estimativa é que aproximadamente 80 milhões de cópias da obra sejam impressas por ano. Foram séculos recebendo diferentes traduções, com várias pessoas escrevendo e interpretando o mesmo conteúdo. O problema é que as estruturas linguísticas variam de cultura para cultura. Com isso, uma palavra ou frase pode adquirir sentidos diferentes. Há quem diga que as traduções para várias línguas podem ter causado erros de interpretação. E, como consequência, as ideias de certos trechos foram repassadas aos fiéis de forma errada. Então, as traduções da Bíblia criaram desencontros de informação? Em geral, as Bíblias hoje existem nas línguas vernáculas de cada país, cada nação, que tem uma língua própria, oficial. Os falantes daquela língua têm o seu texto traduzido na sua língua. No entanto, como você bem mencionou, a Bíblia foi escrita em línguas diferentes. Com os textos que são considerados como da Primeira Aliança, alguns chamam de Primeiro Testamento ou Antigo Testamento, as línguas originais desses textos aqui são o hebraico em grande parte, alguns textos em aramaico, que compõem a chamada Tanakh, que é a Bíblia judaica, do cânon judaico-palestinense. A este cânon judaico-palestinense
foram acrescentados outros livros pelos judeus da diáspora em Alexandria, no Egito, que ao traduzir esse material do hebraico e do aramaico para o grego, acrescentaram outros livros em uma outra língua diferente que a língua grega. Ao passo que a Bíblia tem uma outra parte conhecida como Novo Testamento, que foi diretamente toda ela escrita essa parte aqui, toda ela é escrita em grego. Então estas são as línguas chamadas bíblicas, hebraico, aramaico e grego. Certamente que o processo de tradução deste material é um processo longo, depende de qual língua a gente considera, mas se a gente pensa na língua em português, o processo da história da tradução em português começa no século XVII, mais ou menos, com a primeira tradução em português de um português, João Ferreira de Almeida, e depois com outras bíblias que foram sendo traduzidas, até hoje a gente ter aí no mercado, digamos assim, uma série de traduções diferentes. E nós sabemos que na Reforma e ao longo do tempo, essa questão de traduzir a Bíblia das línguas originais para a língua materna. Porque o povo, né, não é todo mundo, o hebraico, o aramaico, todo mundo vai ter conhecimento dessa língua. Então há uma necessidade que a Bíblia ela pudesse ser traduzida para a língua materna. Isso foi muito evidente também na Reforma. A Bíblia lá usava a Vulgata, né, o latim, os padres utilizavam, e boa parte do povo realmente não tinha contato com o latim e ficava mais para a liderança eclesiástica. E ficava mais para a questão dos papas, ali, dos padres. Então, com a Reforma, vence essa de colocar a Bíblia à disposição do povo, na sua língua. E isso, só que nós sabemos que isso, houve a necessidade de tradução. Então, quando se vai fazer a tradução das línguas originais para a língua materna, nós sabemos que há muita dificuldade. Por que há dificuldade? Por exemplo, a dificuldade de pegar palavras que são extremamente entendíveis na nossa cultura e que, de alguma forma, eu vou ter que encontrar essas melhor palavras para que possa ser uma tradução que venha não se perder também no original e tornar-se entendível. Algumas palavras, sim, podem ter sentido diferentes. E hoje nós temos estudiosos especificamente dessa área em que vivem ajustando isso aí. Mas o que a gente tem hoje, nós temos muita tecnologia, muitos cientistas bíblicos, né? Em que eu acho que isso já foi bem reduzido. Eu acho que antigamente tinha mais do que hoje. Toda tradução é também entra num aspecto de interpretação, porque uma língua ela não se sobrepõe tal e qual dentro da outra língua. Existem tempos verbais em grego, em hebraico, por exemplo, que não existe em português, não tem correspondência. Existem substantivos, existem nomes, existem adjetivos na língua grega, hebraica e aramaica que não têm o seu correspondente exato na língua portuguesa. Então, o que os autores ou os tradutores fazem? Eles procuram, digamos assim, investigar o campo semântico. O campo semântico é uma espécie de um raio de significado que uma palavra pode ter. A questão é que, num leque de vários significados de uma palavra, na hora da tradução, o tradutor precisa escolher uma palavra, porque não dá para toda palavra usar todos os recursos do campo semântico dela, caso contrário, a tradução não flui. Então, nesta eleição de um termo em português que capte, de alguma forma, o campo semântico da palavra, é que temos a variedade das traduções. E por isso existem algumas traduções um pouco melhores e um pouco não tão melhores assim. Algumas que querem ser, digamos assim, mais próxima da linguagem falada do dia a dia, acaba se distanciando do texto na língua original. Então nós temos dificuldades de compreensão e de interpretação. Agora o perigo, porque algumas traduções muitas vezes têm uma tendência teológica, isso é ruim. Esse é que é o problema. Talvez o leigo, talvez aquele que nunca tem uma formação disso, ele possa ficar refém a isso. Por isso que é o entendimento. Como é que eu vou fazer o significado, a compreensão daquilo se eu estou usando uma tradução que tem uma tendência teológica? Isso tem que ser levado em conta também.
por vezes as divergências entre instituições religiosas se baseiam em termos precisos, que para uma instituição religiosa se traduz de um jeito, para outra se traduz de outro jeito. Isso é possível? É possível. Alguma delas está errado? Sim e não. Porque uma insiste num aspecto semântico, outra insiste no outro aspecto semântico. Às vezes uma insiste no tempo verbal, outra insiste no aspecto verbal. E aí nós temos as diferenças. E essas diferenças, por vezes, nas traduções, são basilares para construções de dogmas dentro das instituições religiosas. Com histórias que contemplam séculos, repletas de ensinamentos, deveres, conselhos e alertas, a Bíblia passou sua existência assistindo o mundo ao redor se modernizar, enquanto seu conteúdo continuava o mesmo. Dos livros que constituem a obra, é possível encontrar questões científicas e até mesmo relacionadas com a medicina. Porém, trata-se de questões de tempos longínquos, em que a vida era bem diferente. É por isso que muitos afirmam que a Bíblia está desatualizada, pois, embora continue famosa, possui um conteúdo arcaico para o mundo moderno. Então, a Bíblia ela é milenar, escrita em outras línguas, né, em momentos diferentes, com valores culturais diferentes. Então, a Bíblia, certamente que numa sociedade pós-moderna, sociedade líquida na qual nós vivemos, ela continua tendo o seu valor. Por dois motivos, em dois aspectos diferentes. Para aqueles que creem na Bíblia como palavra de Deus revelada, ela continua tendo o seu valor autoritativo. Quer dizer, ela é a palavra que é a garantia da verdade divina revelada para a vida de fé das pessoas. Então, para aqueles que creem, a Bíblia tem um valor inquestionável e ela digamos assim, a palavra de Deus na sua pureza, conservada, para que aqueles que creem possam dela se alimentar e participar, então, da vida divina ofertada pela palavra de Deus. Para aqueles que não creem, curiosamente, é importante recordar que a Sagrada Escritura é um patrimônio cultural da humanidade. Infelizmente, digo isso, no Brasil, não foi descoberto ainda esse valor cultural da Sagrada Escritura. Em países da Europa, a Sagrada Escritura ela é estudada, inclusive por ateus, como um grande patrimônio cultural, linguístico, religioso. Em alguns países, por exemplo, no Reino Unido, se estuda a King James Bible, que é a versão inglesa, digamos assim, standard para a Igreja Anglicana, que é um livro de fé para os anglicanos, na tradução oficial para a Igreja Anglicana. Mas ela é estudada no curso de letras. Se você entra em qualquer universidade no Reino Unido, no campo da literatura, ela é estudada e é apreciada. Sem mencionar que na Europa inteira é um debate continuado e sempre reativado de novo as questões das raízes cristãs da Europa. Quer dizer, o mundo ocidental ele é incompreensível sem levar em consideração a influência das ideias, dos valores, dos costumes e da ética que está conservada e mantida e defendida dentro das tradições religiosas. A Bíblia, pelo menos na minha opinião, se torna desatualizada com o avanço do conhecimento científico, o avanço da capacidade cognitiva do ser humano. É fato que quando, sim, ela foi escrita, a humanidade detinha de uma certa capacidade de interpretação das coisas, fenômenos e tudo mais. Então, com o passar do tempo, a ciência melhorando, a capacidade do ser humano melhorando, ela se tornou desatualizada. Por exemplo, a gente teve Galileu, que questionou o fato de a Terra não ser o centro de tudo, e ele foi mandado para um exílio, uma espécie de prisão domiciliar, só porque ele tinha amizade dentro da Igreja Católica. Caso contrário, ele seria executado. Pessoas que pensam que a Bíblia está desatualizada, ela está pensando na Bíblia como um manual de um computador que não se tem mais. E seria muito ilógico usar o manual
para se aprender de um computador que não existe mais. Seria um absurdo para estudar para que de alguma forma a gente pudesse estudar um manual antigo para um computador moderno. Seria uma idiotice. Então, quem está pensando assim, está pensando de uma forma que a Bíblia pode ser desatualizada, que a Bíblia, de alguma maneira, perde a importância. Mas nós sabemos que a Bíblia ela não desatualiza. E nós podemos também definir que a Bíblia tem sido tem tido tanta importância para a transformação do ser humano. Nós vemos, às vezes, em presídio, pessoas muito dominadas pelo vício ou passando algumas situações, e nós vemos a Bíblia trazer significado para a vida dessas pessoas. E isso é comprovado por milhões de testemunhas. A importância da Bíblia foi para uma vida de uma pessoa que está necessitando ter uma transformação, uma mudança. Um dos motivos pelos quais eu acredito que realmente a Bíblia seja desatualizada hoje seria a ideia do criacionismo, que é revelado no livro do Gênesis e foi muito bem refutado pelo Charles Darwin nesse livro, A Origem das Espécies, que para boa parte, a parte majoritária da comunidade científica mundial reconhece como, de fato, a explicação de todas as espécies dos seres vivos e contrapõe realmente de maneira efetiva a proposta do criacionismo ou design inteligente, chame como quiser. A Bíblia, de fato, ela foi escrita na Era do Bronze e hoje, praticamente, a nossa sociedade não reconhece mais nada dessa época. Na Era do Bronze, por exemplo, constelações eram tidas como seres celestiais, monstros marinhos eram um fato, eles realmente existiam naquela época. O cuspe, a saliva, em alguma ferida, ela promoveria a cura daquilo. Então, se a gente parar para pensar, existe praticamente nada que nós trouxemos da Era do Bronze como fato até hoje. Entre os próprios cristãos, existem diferenças em relação ao que está escrito na Bíblia. Alguns acreditam que o sábado é um dia de vigília e que por isso deve ser guardado. Outros creem que pessoas do mesmo sexo não deveriam ter relacionamentos amorosos. E há ainda aqueles que usam passagens do livro de Levítico para condenar tatuagens entre os fiéis. Em meio a tudo isso, surgem as acusações de que religiosos estariam usando passagens da Bíblia para provocar medo entre os membros de uma congregação, como forma de justificar atos preconceituosos. Se formos mais longe, podemos observar os casos em que seitas cristãs se tornaram palco de histórias sinistras. Por exemplo, no ano de 1978, um pastor americano chamado Jim Jones misturou o cristianismo com a política socialista e criou uma seita conhecida como Templo dos Povos. Atualmente, o grupo é lembrado por um episódio marcado por assassinatos e suicídio em massa de membros do movimento. Mais de 900 pessoas morreram, grande parte por envenenamento e outra por facadas e tiros. Até que ponto vai a crueldade humana? Realmente há pessoas que usam a Bíblia para colocar medo nas pessoas e isso distorce o real objetivo da palavra. E porque, na verdade, a Bíblia ela não tem o fim de colocar medo. Na verdade, ela tem o fim de retirar o medo, é diferente. Mas nós temos que entender que a palavra ela tem um objetivo. O que é o objetivo? Ela quer trazer o homem para o plano original, ao qual Deus o criou. Então nós sabemos que vai haver sempre pessoas que vão usar a Bíblia de forma para manipular, distorcendo, e isso trazendo medo aos fiéis, dizendo: se você não fizer isso, você vai colher aquilo, você vai ter uma maldição assim. É como que eu vou me aproximar de um Deus que, na verdade, ele tem o interesse de retirar o mal de mim e, na verdade, um Deus que vai colocar o mal em mim? Acho que a mensagem da Bíblia é uma mensagem de amor.
Então, esse é um assunto muito delicado que gera algum constrangimento, às vezes, por minha parte, porque isso não se trata de religiosos, se trata de ser humano. E o ser humano tem essa, como eu disse já aqui outra vez, né? A gente tem essa tendência também, às vezes, a querer manipular para nossa própria conveniência, né? E o que é constrangimento, às vezes, é que quando eu me apresento como professor, né, que é o meu ofício, eu trabalho com isso, eu tenho uma aceitação. Quando eu me apresento como pastor, eu tenho que dar uma justificativa primeiro, porque num senso comum, dizendo isso, as pessoas tendem a nos colocar nessa vala comum de pessoas que são preconceituosas, de pessoas que são amargas, de pessoas que são dogmáticas, céticas, com tanto de assuntos. Mas isso não se trata da Bíblia, isso não se trata de religião. Isso se trata de pessoas. As pessoas são assim. E elas encontram, às vezes, sustentação na religião para isso. Então, essa questão das pessoas deturpar a Bíblia é antiga. Lá em 2 Pedro, o próprio apóstolo Pedro, lá no capítulo 3, verso 16, ele diz, falando disso, como em todas as suas epístolas, ele está falando, ele diz o seguinte: entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes distorcem igualmente as Escrituras para a sua própria perdição. Durante boa parte da história, a gente tinha as cartas de Paulo como preceitos de civilidade e boa convivência em grupo. Mas, no entanto, algumas pessoas discutem que seria da primeira tradução para o inglês, outros que seriam material original, que falava a respeito disso, mas o fato é que nas cartas de Paulo existem menções para a escravidão e que o escravo ele deveria se submeter ao seu senhor, independente do quão cruel ele fosse. Então, seria um aval bíblico para a escravidão. Eu acho que isso é ainda muito mais perigoso do que passagens preconceituosas ou racistas, que inclusive elas permeiam por toda a Bíblia cristã. De todas as dúvidas que giram em torno da Bíblia, provavelmente a maior delas envolve a maneira pela qual a obra é interpretada. Existem fiéis que a interpretam de forma literal, ou seja, tudo aconteceu ou acontecerá da mesma maneira que está escrito. E a vida deve seguir exatamente aqueles passos. Por outro lado, existem fiéis que enxergam a Bíblia como uma grande alegoria, quase como uma obra poética, mas que, ao mesmo tempo, em sua essência, passa a informação e os ensinamentos necessários. Uma terceira via também é possível, com pessoas que interpretam trechos de forma literal, enquanto outros são vistos como alegorias. A questão é que isso resulta numa visão de conveniência, o que, consequentemente, gera mais críticas e desconfiança. Nós temos dois momentos importantes na Bíblia que eu acho que vale a pena ressaltar. O Antigo Testamento, que foi um período importante no povo, né? No povo eleito por Deus, digamos assim, um povo que saiu do Egito como escravo e tinham que aprender ainda muita coisa. Então, muita coisa, nesse primeiro momento, até precisa ser mais comportamental, mais dogmática, né? Mas quando Jesus vem e prega o Evangelho da Graça, prega a palavra da graça, não é alegoricamente, não é metaforicamente. É uma questão muito mais de percepção, de compreensão e de crença. De alguma forma, nós sabemos que ao interpretar um texto, nós temos que saber a forma de linguagem. Entende? Alguns textos vão ser literais, vão ter um entendimento ali literal do que realmente o texto bíblico está expressando. Mas nós vemos que há passagens também que elas são alegóricas e elas devem ser analisadas da forma de uma alegoria. Então a Bíblia tem várias formas de linguagem, tem narração, tem poesia, tem as cartas, nos casos as cartas paulinas, nós temos aí os escritos
de leis, nós temos os escritos apocalípticos, e cada forma dessa de linguagem da Bíblia, ela tem que ser entendida a partir do seu gênero, a partir da sua linguagem. Boa parte das doutrinas cristãs não entram realmente em consenso a respeito de histórias que seriam fatos ou simplesmente metáforas, um material fictício, ficcional. Por exemplo, a gente tem escolas teológicas que reconhecem que Jonas foi para dentro da baleia ou do peixe. Tem muita gente que se apega a esse fato que não seria uma baleia, não seria um mamífero, e sim um peixe, que na minha opinião não muda o fato da impossibilidade científica disso ter acontecido. Ele teria ficado 3 dias em um peixe. E, no entanto, algumas outras escolas teológicas reconhecem que, de fato, teria acontecido. Não é a mesma coisa. Para mim, existe a impossibilidade básica, que seria a geográfica, sem falar da biológica também, como fazer um cachorro hibernar durante todo o período de 40 dias, durante a arca. Como que a gente teria enviado um macaquinho, um mico-leão dourado daqui do Brasil para a região para poder entrar no barco? Mais do que isso, existe a falta de sensibilidade de muitas autoridades religiosas em realmente manipular texto para o bem pessoal ou o bem da sua instituição. Por exemplo, um dos textos mais utilizados para o recolhimento do dízimo é o de Malaquias, que na verdade seria uma exortação a respeito de sacerdotes que estavam fazendo mau uso de dízimo e ofertas. E, no entanto, esse texto é usado hoje como um material base para realmente receber importâncias monetárias dentro de instituições religiosas. Na minha opinião, isso é faltar com a verdade, uma desonestidade intelectual, porque muito provavelmente boa parte das autoridades religiosas sabe de fato que esse não foi um texto escrito para essa finalidade. Só que a gente tem que contextualizar. A mensagem ainda é a mesma. Falar de honestidade, de perdão, de amor, isso não é metafórico, isso é literal. O que eu digo que às vezes a gente tem que contextualizar é porque o modo de vida dos hebreus na época do Egito é completamente diferente do nosso modo de vida hoje. Mas o que está por trás da mensagem, o que é a temática fundamental e principal da mensagem, esse é o direcionamento, Agora, falando sobre conveniências, eu não posso dizer que algumas pessoas usam a Bíblia ou a palavra de Deus com conveniência. Claro que usam. Assim como eu posso usar a ciência, assim como eu posso usar uma letra de uma música, assim como eu posso usar uma poesia, né? O ser humano tem uma possibilidade de argumentação e persuasão enorme. Então eu posso usar a figura de Deus e a figura de Satanás para persuadir as pessoas? Claro que posso. Isso aconteceu em quantas civilizações desse mundo? A maioria das coisas ruins que aconteceram na sociedade ao longo dos anos, né, da humanidade ao longo dos anos, foram travestidas de coisa boa. Será que existe uma forma totalmente correta de interpretar a Bíblia e a sua mensagem? Ou talvez, não importe quem esteja lendo, ninguém será capaz de entender um livro tão complexo. Um curso de teologia bíblica, por exemplo, dura em média 4 anos, já que não basta compreender apenas o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Para entender por que determinado trecho foi escrito de tal forma, deve-se levar em consideração os contextos históricos, econômicos, políticos e geográficos da época. Mesmo depois desse curso, ainda há muita coisa pela frente. É como dizem, a educação nunca acaba. A interpretação da Bíblia não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Por quê? Por exemplo, você não tem contato com o autor. Você não pode fazer perguntas para o autor. Por exemplo, se talvez hoje, no momento, alguém tivesse um compromisso comigo e ele me mandasse uma mensagem e eu não tivesse entendido, o que eu faço? Eu pego o telefone e ligo para aquela pessoa. Não é verdade? Aí eu resolveria o problema do não entendimento. Só que com a Bíblia eu não tenho essa possibilidade. Eu não tenho os autores, eu não tenho ali para mim, não, o que você realmente quis dizer.
E por isso existem peritos de interpretação que possam, então, lidar com estas questões, e por vezes espinhosas, e resolver estas, mais ou menos, diferenças de traduções de uma para outra. O que é importante é que aquele que está no trabalho da tradução saiba o que ele está fazendo, e procure o quanto, com muito zelo, com muita pesquisa, procure captar o máximo possível o essencial do campo semântico dos termos, das fórmulas verbais, dos aspectos dos verbos, para que haja o máximo possível grau de fidelidade numa tradução. Nas inúmeras traduções que a gente tem em português, repito, as que são melhores traduzidas, do ponto de vista da aproximação ao texto original, por vezes são as mais difíceis de ler e são aquelas que têm menos acesso popular, porque usam um linguagem um pouco mais rebuscado, um pouco difícil de compreender e com um vocabulário que não é do cotidiano normalmente das pessoas. Não creio que há uma expressão única, mas um único caminho tem. Eu espero que dentro de alguns anos a gente consiga convergir as nossas linguagens e consiga sentar numa mesma mesa e falar da mesma coisa por perspectivas diferentes. Deus é o Criador de todas as coisas e durante toda a nossa jornada existencial a gente está buscando Ele. Talvez com outros nomes, com outras formas, com outras interpretações, mas é nisso que eu creio. Independentemente se você acredita ou não que a Bíblia é a palavra de Deus em sua totalidade, é inegável que essa grande obra é uma das maiores da humanidade. Ao mesmo tempo em que provoca desentendimentos, a Bíblia influencia pessoas e gera harmonia às gerações. De uma coisa podemos ter certeza: sua existência jamais passará despercebida. No próximo episódio da série Além da Bíblia, falaremos sobre um dos assuntos mais polêmicos do cristianismo: o fim dos tempos. Como as Escrituras descrevem o apocalipse bíblico? Será que esse evento divisor de águas já começou? O que a física pensa sobre tudo isso? As respostas você confere aqui na Fatos Desconhecidos.